Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião, mais um encontro ou mais uma aula para a gente aprofundar os temas que são muito relevantes no processo de formação da nossa catequese, a Crisma. Ó, já fiz o crucifixo, ó, prontinho, só falta colocar. Eu fiquei com uma tentação hoje de colocar já o que eu fiz, mas vou respeitar a partir de quarta-feira que vem, quarta-feira de cinza. Então, quando o tema hoje é sobre tentação, a tentação ou provações de Jesus, né? Então, quando trabalhamos esse tema é um tema extremamente espinhoso e delicado. Como aconteceu na obra clássica do escritor grego Nico Kazantzakis, uma coisa assim. Ele publicou em 1951 um livro que se chama A Última Tentação de Cristo, que o Martin Scorsese, um grande diretor americano, fez o filme. E quando lançou esse filme, foi um debate extremamente quente na sociedade. Foi assim, pegou fogo. Foi algo assim que eu lembro quando lançou o filme, né? Em 1951 foi o livro, mas acho que nos anos 80, 90, que foi lançado, que Martin Scorsese fez esse filme. Lançou esse filme, foi um debate. Eu lembro até hoje o programa que foi na Bandeirantes, naquele canal livre que fazia aos domingos, e teve esse debate, essa discussão sobre isso. Foi até o cardeal, se eu não me engano, na época, eu não lembro quem foi, mas tinha uns teólogos, assim, gerou uma repercussão incrível, né? Porque esse autor apresentava um Jesus na sua humanidade, que tinha medo, tinha dúvidas, tentações, claro que todo ser humano passa. Hoje, muitas obras de muitos teólogos, um deles que eu gosto muito, que é o teólogo José Antônio Pagola, ele escreveu um livro que se chama Jesus, uma aproximação histórica, e retrata esses aspectos de Jesus de Nazaré, muito próximo da nossa humanidade, né? Então, há 75 anos atrás, isso foi um escândalo, gerou um escândalo, uma discussão, um debate muito caloroso. Então, falar das tentações e provações não é tão tranquilo, mas já foi pior, já foi mais difícil. Então, nós vamos entrar um pouco nesse campo. Quais foram as provas ou as tentações que Jesus superou? Então, é importante. Esse é o grande tema que a gente vai discutir hoje. Pensar hoje para poder entender um pouco melhor o que significa penitência, o sacramento da penitência. Não dá para a gente entender sacramento de penitência sem fazermos essa passagem com relação às tentações. Então, a resposta está em cada versículo do Evangelho de São Mateus. E vamos analisar versículo por versículo. Muito importante isso. Então, qual que é a ideia? Trazer essa experiência de fé de Jesus no amor do Pai e no projeto que é o Reino de Deus, também para a nossa vida. Bom, se ele superou, e ele nos apresenta o Reino de Deus, a partir dessa questão da humanidade, então é possível que façamos o mesmo caminho, né? Ele oferece esse caminho, então podemos, com certeza, passar por ele. Muito bem. Mas antes de começar, precisamos nos livrar das desculpas. Que desculpa? Tem duas desculpinhas que eu vou trazer, que eu escuto o tempo todo. Escuto muito isso. Minha mãe adora falar isso. Eu falo, mãe,
Aí ela fala assim, eu não sou Jesus Cristo. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas a minha mãe adora falar isso. Eu não sou Jesus Cristo, porque ele é filho de Deus, de modo que eu não tenho as condições de fazer o que ele fez. Essa é uma desculpa. É boa, mas não cola. Não é uma desculpa que cola. Por quê? Primeiro que ele não quer que você seja como ele. Esse é o primeiro ponto. Seria uma exigência absurda e impossível. Porque Jesus quer que você seja você. Como foi Pedro, como foi Paulo, como foi Maria Madalena, Tomé, Catarina de Sena, Domingos de Gusmão, Francisco, Teresa de Ávila, Cássia, Edvani, Alexandre, Rafael, Clara, enfim, todo o grupo. Cada um tem que ser o que é, você mesmo. Então Jesus falou que somos todos irmãos e filho do mesmo Pai. Então a oração é Pai Nosso, não é Pai meu. Pai Nosso. Se ele disse que o Pai é nosso, então nós somos irmãos. Então, primeira desculpa já foi. Vamos para a segunda desculpa. A segunda desculpa é interessante. A segunda desculpa que o pessoal fala assim, Jesus era divino, não era só humano. Ele era divino e humano. É verdade, ele era divino e humano. Teve vários concílios que discutiu isso. Nós somos apenas humanos, não somos divinos. Essa é uma desculpa interessante. Mas quando a gente lê Paulo de Tarso, principalmente a carta aos Filipenses 2, 6, 8, diz assim, que é muito interessante. Ele fala assim, ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem. Simples homem. Humilhou-se a si mesmo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para explicar de outra forma, seria assim. Jesus não era um super-homem da Warner, nem o Wolverine da Marvel, e nem um Cavaleiro Jedi. Jesus era um homem simples e filho de Deus, como eu e você. Ponto. Jesus era filho de Deus? Sim, como cada um de nós. Jesus foi um homem simples? Sim, como cada um de nós. Então vamos para o terceiro. O terceiro é interessante. No terceiro ponto que eu quero trazer e argumento, que seria interessante a gente pensar, aqui seguindo um pouco a linha dos jesuítas, né? 1, 2, 3, seguem fazendo muito isso. Está numa afirmação do Evangelho de João, 14, 12. Então, o Evangelho de São João afirma o seguinte: eu garanto a vocês, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Pelo pouco que eu estudei de Bíblia, está super claro que não tem desculpa para não seguir o caminho de Jesus. Não precisa ser divino para isso. Não como um super-homem, mas como um ser humano simples. E como todo ser humano simples, a gente vai bater de frente com a complexidade da própria vida, que sempre vai exigir de cada um de nós uma posição, uma escolha, um caminho que leva ou ao reino de Deus, ou o caminho que leva ao reino dos homens. Depois desse esclarecimento, vamos ao Evangelho de Mateus. Só para não esquecer, né? Mateus escreve para os judeus, o Marcos escreve para os romanos
E o Lucas escreve para os gregos. Já o João escreve para todo mundo, para dizer que que Jesus é Filho de Deus, que Jesus nos apresenta o Pai. Então é mais universal, assim, mais complexo o Evangelho de São João. Então, Mateus nos apresenta 3 tentações principais, que Jesus, na sua condição humana, superou. E se ele superou, sendo um homem simples, também podemos superar. Então, o Evangelho de Mateus começa assim. Não o Evangelho, não o início, o princípio do Evangelho de Mateus, mas essa parte que fala da tentação está no capítulo 4, versículo 1, e começa assim. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então tem 3 coisas aqui: deserto, Espírito e diabo. De novo, no sistema jesuíta dominicano, 3 pontos que a gente vai estudar: deserto, Espírito e diabo. Vamos tentar entender esses 3 que está nesse versículo. Qual versículo? Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Deserto, Espírito, diabo. Vamos ver o que é isso. Então, o que é o deserto? É o momento de encontro com o silêncio na presença de Deus. Todas as vezes que a gente ler a Bíblia e aparecer deserto, a gente tem que trazer um pouco essa imagem. O deserto é uma pausa na vida ordinária. É o local onde os profetas vão, onde as pessoas vão fazer o êxodo, a caminhada, vão passar pelo deserto. Então, esse deserto é meio que um espaço onde se dá a escuta e o sentir a presença de Deus. É no deserto, repito, que a gente escuta e a gente sente a presença de Deus. Então, o deserto remete à solidão, escassez, fome, sede, frio, calor, medo. E nessas condições do deserto, descobrimos a presença de Deus, que não nos falta. Isso que é mais interessante. Estar no deserto, fazer a experiência de Deus e descobrir que Ele não nos falta. Essa é a ideia do deserto. É por isso que os retiros de silêncio, tem todo esse processo, deserto, solidão, silêncio e a peregrinação. A peregrinação também tem isso, a gente falou no nosso encontro passado. Então a peregrinação tem a caminhada, o cansaço, a fome, a sede, as feridas que a caminhada deixa. Deserto. Maria fez essa trajetória, fez esse trajeto. Quando descobriu a Anunciação, na Anunciação, ela descobriu que Isabel estava grávida, ela caminhou 130 quilômetros, solidão, sozinha. Então, a experiência de Deus são experiências fortes e importantes. Então, o deserto traz isso. Então, quem se sente autossuficiente, independente, eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu sou poderoso, acaba caindo do cavalo que nem Paulo de Tarso. Então, quem já fez um retiro de silêncio ou peregrinação, como o caminho de Santiago de Compostela, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe perfeitamente o que eu estou falando.
porque a pessoa acaba descobrindo, diante de tanta dificuldade e de tanta solidão e de tanta aridez, até a aridez acontece ali, você faz um encontro com Deus. É interessantíssimo. Claro que eu não vou dar spoiler aqui, porque espero que alguém faça retiro e faça alguma peregrinação. Né? Tem gente que já fez para Fátima, então você vai entender muito bem o que eu estou falando. Né? E quem fez tem uma amiga que fez o Caminho de Santiago de Compostela. Aí eu perguntei para ela, né? Claro, fiz uma pergunta para saber se ela tinha feito realmente esse encontro, essa experiência, e é impressionante. Impressionante. Todo mundo que faz um retiro ou uma peregrinação, eles respondem a mesma coisa. A resposta é a mesma. É interessante isso. Então, foi essa experiência no deserto que Jesus fez. E espero que tenha ficado claro essa questão do deserto. Agora o Espírito. Ele foi levado pelo Espírito. Então, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Então, o Espírito é sempre esse movimento na direção do encontro com Deus. O Espírito está sempre se movimentando no encontro com Deus. Ele sempre está levando ao encontro com Deus. O movimento dele é sempre em direção a Deus. Esse é um dos aspectos do Espírito. É bonito isso. E a gente vai ver lá na frente. A gente vai aprofundar mais isso. Quando sentimos a necessidade de fazermos este encontro, né, fazer o crisma, fazer um retiro, enfim. No fundo, esse desejo não vem de nós. Na verdade, não é o nosso desejo, mas do Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos move a fazer isso. Então, já comentei, né, que o DNA de Deus está em cada um de nós através do seu Espírito. Então, o reino de Deus está dentro de vós, né, disse Jesus, né? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Esse Espírito está aí que move você. E aí a gente tem que eliminar os ruídos, por isso que o retiro é importante. Por isso que o deserto é importante. A gente vai porque a gente precisa do silêncio para afastar os ruídos que impedem a gente de fazer essa experiência de movimento em direção a Deus. E para que tudo isso? Para ser tentado pelo diabo. E agora eu quero muita atenção de vocês. Vou até tomar uma água para falar do diabo. O que é o diabo? Diabo é uma palavra que vem do grego. A gente viu isso na nossa reunião passada. Diabalém, que significa separação, divisão, acusação, aquilo que desestrutura. E o simbalém é o oposto, aquilo que junta, aquilo que agrega, o simbólico. Então você tem o simbólico que junta, agrega, e o diabólico que separa, divide. O que é o diabo? É aquilo que separa, é aquilo que desintegra, é aquilo que divide. Muito bem. O demônio significa... É interessante, né? Se a gente for pegar... Mas eu não vou entrar na questão do grego, não. Vamos ficar aqui. Demônio significa coisas ruins, que não sabemos a causa e a origem. A gente não sabe muito bem de onde vem isso, essa causa, essa origem. Então, um ataque dos nervos, por exemplo, uma epilepsia, um ataque de histeria e esquizofrenia, uma crise de esquizofrenia, na tradição judaica naquele tempo, elas eram doenças
ou sintomas atribuídos ao quem? A que força? Ao demônio. Há algo que a gente não consegue identificar e saber por que vem, por que tem aquilo. E aí a gente atribui ao demônio, né? Porque separa, porque divide, porque desintegra o eu, né? Porque traz sofrimento, né? Traz confusão, divide. Vejam esta imagem que nós temos aqui, uma imagem clássica, né, nos estudos de psiquiatria. Os médicos começaram a estudar a questão da histeria, Dr. Brauer, que foi o Charcot, Dr. Charcot, e o Freud, ele se baseou muito nessas teorias. Então, nós temos essa imagem clássica, que mostra uma pessoa em estado de histeria. No passado, chamaríamos de possessão demoníaca. Não estou negando a existência do demônio, não, tá? O demônio existe, o diabo existe, mas nessas situações que eu acabei de falar. Hoje, a cura das neuroses, sobretudo, né, principalmente das obsessões, passa pela escuta da palavra. Então, a pessoa fala a respeito do seu sofrimento e muita gente se cura através da fala. Jesus curou muita gente através da escuta e da sua palavra acolhedora. Então a psicanálise tem isso, e Jesus, por isso que a gente considera Jesus o primeiro psicólogo, que sabia ouvir, sabia escutar, sabia acolher. Então, quando os discípulos encontravam dificuldade, é muito interessante isso. Jesus recomendava duas coisas. Ele falava assim: oração e jejum. Vocês não conseguem expulsar esse demônio porque vocês precisam fazer oração e jejum para afastar certos tipos de demônio. Então vamos entender melhor o que seria esse jejum. Então a gente vai lá para o versículo 2 agora. Mateus 4:2. Lá no Mateus 4:2 fala assim: tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, Jesus teve fome. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ele teve fome. Mateus que está falando isso. Então, cuidado para não ler esse versículo ao pé da letra. Não se trata aqui de ficar sem comer. Tomar muito cuidado com isso. Claro que muitas vezes a gente faz o jejum mesmo de abster de carne, aquela coisa toda, né? Esse jejum sim, mas vamos ampliar a nossa ideia de jejum. Jejum significa renunciar o seu desejo e dos outros. Olha que interessante. Significa renunciar o seu desejo e dos outros por algo maior. Então você renuncia, você faz jejum para renunciar o seu desejo e o desejo dos outros por uma coisa muito maior. Quando você faz jejum para um exame mais delicado, você deve renunciar àquele café da manhã com pão de queijo. Para quê? Para que a leitura sobre o seu estado de natureza seja autêntico. Então, nada de sal, açúcar, álcool, porque eles alteram o resultado do exame. Então, se eu quero afastar de mim o diabo da fofoca, o demônio da fofoca, o que é que eu tenho que fazer? Me abster da fofoca. Tirar a fofoca da minha boca. A maledicência, a acusação, a calúnia,
O diabo, né? Eu vou tirando o diabo, acusação, calúnia, divisão, eu vou tirando ele da minha boca. Quando eu dou o exemplo. Então, as outras pessoas, quando eu começo a dar o exemplo, olha o que Jesus falou, vocês precisam orar e fazer jejum. Vocês têm que parar de fazer isso para dar o exemplo. E ao dar exemplo, as pessoas falam assim: poxa, se ele conseguiu, se ela conseguiu expulsar esse demônio da língua solta, eu consigo também. Tá vendo? Interessante, né? E o 40, o que significa o 40? O 40 lembra a nossa quaresma. Aqui, ó, nossa quaresma que nós vamos fazer. Então, lembra 40 dias, né? Quarentena, ou seja, tempo de cuidado. Quaresma é tempo de cuidar. Cuidar dos pensamentos, cuidar da meditação, cuidar do que fala, cuidado com o que come. Então veja que a gente está se aprofundando aqui, ó, a questão do 40. Então, o 40, quarentena, quaresma é um tempo na tradição judaica, é um tempo, 40 pode ser dias, pode ser semana, pode ser meses, anos, décadas, mas é um tempo simbólico que acontece uma grande transformação. Né? Uma grande transformação. O ritual das cinzas, na quarta-feira que vem, ele fala assim: do pó viemos, do pó retornarás. O que isso significa? Em algumas tradições monásticas, principalmente as trapistas, né, os trapistas são austeros, né? São monges que ficam 6 dias em silêncio, um dia eles podem falar que é o recreio, né? Mas é silêncio total, assim. E é uma ordem interessante, os trapistas. É a única ordem que nunca teve uma reforma. Desde a sua fundação sempre se manteve. Reconhecida pelo Papa até hoje. Tanto é que o Papa agora teve um retiro com um monge trapista. E depois, no final, eu vou indicar um filme muito bom para vocês. Muito, 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 muito bom. Então, o monge, quando ele se encontra, assim, no momento de recreio, né? Depois, no finalzinho, né? Quando eles acabam tendo contato, e às vezes só falam o necessário, por exemplo, muito importante, uma coisa que precisa ser feita, aí eles vão lá e quebram esse silêncio. Mas geralmente eles sempre se cumprimentam assim, mas quando falam, eles falam assim: lembre-se que tu irás morrer. Por que eles falam isso? Para valorizar o tempo de vida com coisas boas. Né? Não é para ficar perdendo tempo com bobagens, com picuinhas, né? Com intrigas, que traz a presença do diabo, tá vendo? Ou a separação, divisão, coisas ruins, que não eleva a alma humana. Então, o Ekussan aqui, né, a fofoca, né, que aqui é diferente. O Ekussan aqui escutou de algum galo cantar de alguém de um jeito, né, e entendeu errado. Aqui a fofoca é fofoca mesmo, falar mal dos outros, né, dividir o relacionamento. Isso é o diabo, é o próprio diabo, né, que está na pessoa, ou melhor, que é a pessoa. Importante entender isso. Então, voltando. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fome é mais fácil a gente entender, porque pode ser fome do corpo, fome física, né? Alimentos que a gente precisa para ter energia. Pode ser da alma, sentimentos, né? Afetos. Tem gente que tem fome, né? De amor, de sentimentos, de carinho, de atenção. Ou fome espiritual, que é o sonho, a utopia, a esperança. Então, Mateus escreve para judeus, como eu disse. Então, ele teve fome. E Mateus, é interessante, o Evangelho de Mateus fala muito de justiça. Muito de justiça. Esta é uma chave bem interessante para entender a fome de Jesus, que ele vai explicar mais adiante, que a gente vai ver nas tentações.
A própria tentação está lá explicando qual é a fome que Jesus sentiu. Então, qual é a primeira tentação? Isso foi só uma introdução, né? Vocês viram que eu fiz só uma introdução. O primeiro versículo e o segundo, ele é uma introdução. Agora nós vamos entrar realmente nas tentações. Então, está lá Mateus 4, versículo 3. O tentador, tendo se aproximado, lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Isto significa que Jesus, na sua condição humana, foi tentado a fazer a sua vontade e não a vontade do Pai. Essa é a primeira chave de leitura. Ao invés de fazer a vontade de Deus, faça a sua vontade. Interessante. Então, o caminho dos adversários, dos divisores, que a gente chama de diabo aqui, era fazer Jesus deixar para trás a vontade do Pai, para fazer coisas em seu próprio benefício. Jesus foi tentado, do começo até o dia da sua crucificação. Os adversários, acusadores, divisores, ou diabolos falavam assim: para quê? Rapaz, para que caminhar nessa direção? Faz a sua vontade, pô. Deus te deu livre-arbítrio. Ele te ama. Se você errar, Ele te perdoa. Ele é um Pai misericordioso. Só uma escorregadinha. Não se preocupa com isso, não. Foi este diálogo que se deu com Pedro e Jesus. Então Jesus explica o caminho do reino e o sacrifício que terá que fazer. Então ele diz que deve ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos mais velhos, dos mais sábios, de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém está o quê? Está os puros, A gente viu isso. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, os saduceus, e que deveria ser morto. O Filho do Homem deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso foi o que Jesus estava falando para os discípulos e para Pedro, que isso ia acontecer com ele. Aí lá no Mateus 16, 22, 23, o Pedro fala assim, Mateus fala assim: então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, ou seja, deu uma bronca em Jesus, dizendo: Deus, não permita que tal coisa aconteça com o Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás, seu diabo. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Pedro aqui é o diabo que tenta a ação, de impedir, tenta a ação, tentação. Pensa nesse jogo de palavras, Pedro aqui é o diabo que tenta a ação de impedir Jesus de cumprir a sua missão, que passa inevitavelmente pelo sofrimento e morte de cruz. Isso acontece também no Monte das Oliveiras. Então lá no Monte das Oliveiras, lá está assim: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Venceu, tá vendo? A vitória. Então, ali, ele estava sozinho, abandonado, só ele e o silêncio de Deus. Passou por esse sufoco, por essa agonia no horto? Passou. Então, na cruz, no ato extremo do sofrimento, ser crucificado era algo abominável, Era uma pior de todas as torturas que já tem existido na face da terra. A crucificação é uma das piores. E aí, o que aparece lá?
Olha a tentação. Tu que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce aí dessa cruz. Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, rezou por essas pessoas. Né? Então, eu conheci uma pessoa que passou por essa tentação. Não da cruz, né? Mas pelas tentações, essas tentações de fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Né? Então, os colegas do trabalho estavam no esquema de corrupção e falou que ele tinha que entrar no esquema, as pedras do caminho. Iria se transformar em pães. O que seriam esses pães, na verdade? Neste caso, um carro importado, viagens para o exterior. Quem são os colegas? Os colegas é o diabo, tá vendo? O tentador. Então, qual foi a resposta de Jesus, segundo São Mateus? Né? Tá lá, ele fala assim: ele, porém, respondeu: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se fosse traduzir, seria assim: não, nem só de pão, nem só de coisas, nem só do meu interesse eu devo viver. Né? Eu devo sobreviver, eu devo viver o quê? Acima de tudo, a palavra que sai da boca de Deus. A vontade de Deus está em primeiro lugar. A minha vem depois. Primeiro a vontade de Deus. Então essa foi a primeira tentação. Então Jesus venceu essa primeira tentação. De não colocar a sua vontade em primeiro lugar, mas colocar a vontade do Pai, de Deus, em primeiro lugar. Então a segunda prova, a segunda tentação, que é interessante, fala assim: então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo. Repito, então o diabo o levou para a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo. Quais são as 3 palavras-chave aqui? Diabo, cidade santa e templo. Isso é muito importante. Vamos analisar nesse versículo: diabo, que a gente já viu, a cidade santa e o templo. Então vamos lá. Não podemos esquecer do significado do diabo, que é divisor, aquele que separa, aquele que divide, né? Separação do todo. Né? Então, não foi só Pedro que tentou convencê-lo a abandonar o reino de Deus. Isso é muito importante. Não foi só Pedro que mandou aquela lá, que Jesus falou: afaste de mim, Satanás. Não, foram muitos homens, alguns sacerdotes, inclusive do templo, tentou convencer Jesus a abandonar a ideia do reino. E a cidade santa, sob o domínio, que a gente sabe, a gente viu isso, né? A Judéia é a cidade santa, Jerusalém ali onde está o templo, é onde pulsa o dinheiro, a religiosidade, a religião, os sacerdotes, os judeus de verdade, né? Que movimenta a economia, né, do país ali. Então a cidade santa está sob o domínio político dos romanos e no templo judaico era controlado pelos sacerdotes. A gente não pode esquecer isso. Então a cidade é uma província romana, mas o templo dominado pelos sacerdotes. Saduceus e romanos, sempre juntinho. Então, os romanos e religiosos exploravam pobres, mendigos, né, doentes, prostitutas. Não tinham lugar para esses excluídos dentro da cidade santa, que eles eram impuros, por serem considerados impuros. Então, quem é impuro não chega nem perto, não é nem tocado pelo sacerdote. Né? Isso é um escândalo. Por isso que os fariseus: tu come com os pecadores. Os fariseus vão falar isso, os saduceus principalmente. Então, até hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até hoje é difícil encontrarmos essas pessoas
excluídas dentro da igreja. Se você for à missa no Mosteiro de São Bento, você não vai ver mendigo ali. Tanto é que tem um segurança na porta, né? Na Nossa Senhora do Brasil, São Bento, não tem mendigo ali. Eles não entram lá, né? Então não tem mendigo ali, pobre. Não. Estão em outros lugares, né? Assim como o Templo de Jerusalém. Não que eu esteja falando mal da Mosteiro, muito pelo contrário, gosto muito do Mosteiro de São Bento e da Igreja Nossa Senhora do Brasil, mas entra lá um dia, veja se você identifica um pobre, um miserável lá dentro. Não está. Né? Vamos ser francos, não está. Então, não que os monges também não façam um trabalho externo, eles fazem um trabalho muito bonito, também de assistência e tal. Mas no dia da missa ali, naquela missa solene e tal, né, dificilmente você vai ver uma pessoa estrupiada, né, dentro desse espaço, dessa igreja. Então Jerusalém não é diferente da cidade de São Paulo, que traz o nome, né, do Santo Apóstolo. Um pouco isso. Outro detalhe. Alguns estudiosos de exegese consideram também que o templo é como o corpo. Que esse templo, o nosso corpo é um templo. Que foi isso que Jesus disse, que o templo iria, né, ser elevado no terceiro dia. O seu corpo era o templo. Faz muito sentido, né, se considerarmos que o corpo, como templo, é a morada do Espírito Santo. Por isso é muito importante a gente pensar a Quaresma nesse processo de fazer as restrições alimentares, a gente fazer as abstinências, porque é um momento onde a gente fica mais sensível, né, e mais aberto a essa sensibilidade. Então, quando a gente sente fome, a gente pensa naqueles que não têm o que comer. Quando a gente sente sede, a gente pensa na escassez da água, que hoje em dia tem países que estão se matando, né, as pessoas por causa de um copo d'água. Então, é um momento que a gente também reflete aquilo que a gente tem e o que os outros não têm. É um pouco isso. Então, o corpo como templo, um templo de oração. Fazer do nosso corpo um templo de oração. É uma coisa interessante. Então, Mateus explica isso direitinho. Então, o diabo o levou para a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo. Fez isso com Jesus. Vou tentar entender melhor isso. Ser levado pelo diabo significa que muitos tentaram convencer Jesus a se corromper pelo poder político e religioso. Então, Jesus escolheu o quê? Amar a todos. Amar os fariseus, o jovem rico, os publicanos, o centurião romano. Mas, com os pobres e excluídos e sofredores, a sua presença era a prioridade. Está aí a campanha da fraternidade que diz que ele veio morar no meio de nós, ele veio habitar no meio de nós. No meio de nós quem? Dos pobres, né? Dos que não têm nada. Bonito isso. Mas não vou falar de campanha de fraternidade, não. Vamos voltar aqui. Então, o diabo ou os líderes da cidade, as lideranças da cidade, vendo isso acontecer, ofereceram a fama, o sucesso e o poder para Jesus. E o que foi que Jesus disse? Né? O diabo falou, né? O diabo falou assim: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: darás ordens aos seus anjos e a teu respeito. Eles, os anjos, te levarão em suas mãos para que teu pé não tropece em alguma pedra. Tudo simbólico aqui, ó, tudo informações riquíssimas de símbolos que eu vou explicar um por um. Repito: se és filho de Deus, atira-te para baixo aqui, se jogue, pois está escrito. Ele usa lá a citação bíblica, né?
Darás ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão em suas mãos para que teu pé não tropece em alguma pedra. Muito bem. Qual é o pai ou a mãe, cheio de amor, que não dará a sua vida para salvar o seu filho? Então, Jerusalém está dominada pelos romanos e o templo corrompido pelos sacerdotes. Então, qual que é a ideia? Assuma o seu poder de filho de Deus e Deus vai te apoiar. Tome a cidade santa e o templo para você. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Você pode assumir o lugar de Deus. Olha que interessante, né? Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, E aí você pode assumir o lugar de Deus. Eles te levarão em suas mãos, ou seja, você terá poder e fama. Você será famoso, vai ter muita fama. Para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Você não terá obstáculos e nem problemas. Todas as soluções estará nas suas mãos. Você vai poder fazer o que você quiser. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não vá assumir o lugar de Deus com tudo isso que você está me oferecendo. É isso que vocês querem que eu faça, mas eu não vou fazer não. Porque está escrito, né, justamente isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira prova? Qual foi a terceira provação? E aí o diabo pegou pesado, né? Aí o diabo pega pesado com Jesus. Fala assim: o diabo o levou ainda a uma montanha, mas muito alta, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, com o esplendor deles, dizendo-lhe: dar-te-ei tudo isso, se de joelhos te prostrares diante de mim. Jesus poderia ser como o rei Davi, o rei Salomão, Herodes, né? O imperador como César. Qual foi a resposta de Jesus com relação a essa tentação? Disse Jesus assim: vai-te, Satanás, pois está escrito, diante do Senhor teu Deus te prostrarás, e somente a Ele prestará culto. Então nós temos o reino dos homens e o reino de Deus. São duas escolhas que o ser humano tem que fazer: o reino dos homens e o reino de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Então, todo reino tem uma chave, tem uma porta e tem uma chave, né, para abrir e entrar. Por isso Jesus fala no Apocalipse, né, 3:20. Fala lá no Apocalipse em João. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se escutares a minha voz e abrir a porta da sua casa, lá eu entrarei com ele ceará comigo. Eu entrarei na casa dele e ele ceará comigo. Então, olha o respeito à liberdade aqui, né? Porque onde está o seu tesouro, aí também está o vosso coração. Qual é a chave do reino dos poderosos? É uma coisa para a gente pensar. Qual é a senha para entrar nesse reino dos poderosos? O que precisa ser feito para entrar nesse reino? É simples: ser egoísta, ser orgulhoso, acumular, enganar, explorar, escravizar, corromper, fazer conchavos, né? Matar, desapropriar, buscar o prazer acima de tudo, viciar,
e causar dependência química, aliciar, colocar seus interesses acima de tudo, em nome do poder, do dinheiro, né, e do prazer. Interessante isso. Olhando agora de cima da montanha, como Jesus olhou para estas coisas, elas separam, dividem, né, destroem a humanidade. Diabalém, diabo, tentação. Repito, olhando agora por cima, o que a gente vê? Separação, divisão, destruição da humanidade. A humanidade se destrói assim, que é o diabalém, que é o diabo, que é a tentação. Então Mateus, no 4:11, o que ele vai fechar? Vai falar assim: então o diabo o deixou e os anjos, os mensageiros de Jesus, né, se aproximaram para servir. Ah, que bonito. E quais são as chaves para entrar no reino de Deus? São 3 só. Você viu que no reino dos homens é um monte de coisa. No reino de Deus é pouquinho, só 3 coisas. 3, 4 no máximo. Amor, amar, perdoar, servir. Amar, perdoar, servir. São as 3 chaves que elevam o ser humano, que chamam o ser humano a participar neste mundo da graça de Deus, que agrega, junta, une e eleva a humanidade. Simbalém, símbolo, amor e justiça de Deus. Quais foram as tentações de Jesus então? Primeiro, fazer a vontade, a sua vontade, e não a vontade de Deus. Essa foi a tentação que ele passou, de fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, e não a vontade de Deus. Segundo, se colocar no lugar de Deus, assumindo fama e poder. E 3, trocar o reino de Deus pelo reino dos homens. Então, eu espero que vocês tenham assimilado essa questão das tentações, para que a gente possa depois mergulhar no sacramento da penitência. Tá bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que Catarina de Sena, Domingo de Gusmão, possa trazer muita sabedoria, paz, equilíbrio, e que essa quaresma a gente possa encher, né, de penitência, de oração e de caridade aqui, né, para poder fazer uns 40 dias aí de meditação profunda e que possamos estar cada vez mais próximo do amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Beijo no coração.